Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. E nós estamos agora no capítulo 4, cujo título é O Inferno. Hoje iremos para o item 4. E no item 4, Kardec nos diz assim: do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão, que era o rei do inferno dos pagãos, Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mau. Então, Plutão não era mau. Plutão governava o que lhe foi dado a governar, que era o inferno. Mas Satã é mau, o rei do inferno cristão. Nós já vimos, não é? Que parece que o inferno cristão é bem... o próprio contexto, não só o inferno, como o céu diante do inferno, é bem mais duro do que os pagãos. Vimos lá que lá no céu dos pagãos ficavam lá os bons e lá no inferno ficavam os maus. Ponto. Mas no inferno dos cristãos, os maus são observados pelos bons no céu, que ficam contemplando os seus sofrimentos. Oi? Como assim? Não é? E aqui ele vai nos dizer, no item 4, Kardec, que enquanto os pagãos tinham um rei, tipo um soberano do inferno, que não era mau, estava lá simplesmente gerenciando a parte que lhe foi dada a gerenciar, no inferno pagão, no inferno cristão, Satã é mau. Então, ele falando aqui de Plutão, o que reinava no inferno pagão, ele retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão. Mas não procurava induzir os homens ao mal, coisa que também faz este senhor da maldade no inferno. No inferno e na crosta, junto aos encarnados, ele faz também. Porque mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer e induzi-los a irem para o inferno, não é? Ao passo que Satã recruta, assim, aqui está falando de Plutão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Não, Plutão não tinha prazer em fazer sofrer. Ele não fazia sofrer. Aqueles que foram para lá sofriam porque não eram bons. Não é? Ao passo que Satã, não é, que é o senhor do inferno cristão, recruta por toda parte vítimas que se compraz atormentar por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-los no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Perguntou-se se era um fogo de betume. Veja só as comparações com coisas físicas, não é? O inferno cristão não perde em nada para o inferno pagão. Item 5.
As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade no céu, não é? Fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro, o céu, nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores. Quer dizer, no centro da Terra, onde se acreditava que certas cavidades, né, lugares, buracos, cavernas, sombrias e de aspecto terrível, serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda a esse respeito uma outra comparação. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os Campos Elíseos e, do outro, o Tártaro, o inferno dos pagãos. De um lado era o Campos Elíseos, ou seja, o céu, e do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava nas regiões superiores. Segundo, estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Tudo isso é doutrina católica, ok? Isso é doutrina católica, acreditada quando ele fala do céu, inferno, pagãos. Toda esta doutrina católica foi a que se desenvolveu no mundo por mais de 1000 anos. Né? Quando depois chegou aí o protestantismo, que trouxe a primeira tradução da Bíblia, porque antes só lia a Bíblia quem sabia latim. Depois ela foi traduzida para o alemão. E aí o povo começou a ter acesso às escrituras. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício. Ah, entendi. O inferno dos pagãos. Então o inferno dos pagãos tinha os Campos Elíseos, que iam os bons. Ou seja, era um lugar bom no inferno. E tinha lá a região de sofrimento, não é? O Hades, a região de sofrimento. E acima disso, dessa região, que era Campos Elíseos, que era para os bons, mas ele chama isso tudo de inferno. Por quê? Porque nós não podemos tentar fazer uma leitura com o cristianismo. E isso nós estamos falando do cristianismo lá no início da Igreja Católica. Os católicos, muitos podem acreditar nisso ainda? Sim, podem. Mas nós não. Não é? Nós entendemos que é uma referência quase que histórica, porque nós nos voltamos, nós espíritas, diretamente para a Bíblia, não para as interpretações, o que os concílios determinaram, o que a Igreja determinou em séculos e séculos e séculos, que era o que para a Igreja ia passar a valer, como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma coisa da doutrina católica. Os espíritas não têm isto. A nossa visão do Evangelho é uma visão espírita, baseada na revelação dos espíritos, da doutrina espírita. Sendo assim, o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina a usar a doutrina para entendermos o que nos traz o Evangelho. Ok? Quando falamos do Evangelho, tudo que está no Novo Testamento. É claro que não é nada absoluto, na medida em que as revelações ainda teremos outras. Esta que veio por último, que é a doutrina espírita, é uma revelação que está à altura do nosso entendimento atual.
sendo que nós ainda vamos levar bons séculos até nos assenhorearmos de tudo que a doutrina espírita é capaz de nos ajudar no melhor entendimento do que está no Novo Testamento. Aqui. Então, aí estamos no item 5. A comparação que ele vai fazer agora e aí nós tínhamos visto, mas tínhamos colocado em cima e embaixo, e não é. Este inferno pagão, baseado nos gregos, temos aqui os campos elíseos e temos o inferno. Mas o inferno é guardado por Plutão. E Plutão simplesmente recebeu essa tarefa. Não é mal, nem induz os seres humanos à maldade. Ele só está ali cuidando daquela região. Então tem a região dos bons e dos maus. E aquilo tudo é um inferno. Acima disto está o Olimpo. No Olimpo moram os deuses e os seres humanos divinizados. Uma coisa muito comum eram aqueles seres humanos que eram parte humanos e parte deuses, porque eram filhos dos deuses. Os deuses, eles se misturavam com os humanos e tinham filhos que eram semideuses. Tudo isso dentro de uma mitologia, ok? Mas é da onde saíram muitos entendimentos das interpretações cristãs feitas pela Igreja Católica quando ela, vamos dizer assim, tomou a frente de administrar o Novo Testamento. Ela mesma formou o Novo Testamento. Ela mesma escolheu os livros que comporiam o Novo Testamento, foi a Igreja Católica. Então, nós devemos muito à Igreja Católica, não é? Ela foi a fiel depositária das Escrituras, e não apenas depositária, ela foi aquela usada para formar os livros Bíblia, quer dizer, livrinhos, os livros que compõem o Novo Testamento. Vários livros foram rejeitados pela Igreja, por não serem bons para estarem compondo o Novo Testamento. Então, aqui ainda falando dessa comparação, já que fizemos esse ajuste, não é? Do que estava aqui escrito. Então, os infernos, diz Kardec, não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que entre os pagãos estavam também nos lugares baixos, igual ao Olimpo. Espera aí. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício. Sim, porque também tinha os campos elíseos. Do mesmo modo que entre os pagãos. De vez em quando faltam mais vírgulas aqui no texto. Os infernos não eram, pois, unicamente lugar de suplício, do mesmo modo que entre pagãos estavam também nos lugares baixos, igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos, estava nos lugares elevados. Colocaram para além do céu, das estrelas, que se acreditava limitado. Então, o Olimpo, o céu, na antiguidade, se imaginava que era limitado, era uma abóbada, e depois da abóbada não tinha nada. Então, naquele céu, lá em cima, no topo, estava o Olimpo. Okay? Abaixo estavam os campos elíseos e o inferno, o lugar dos bons
e dos maus, que eram administrados por deuses. Ok? No caso, Plutão, que era também um deus dessa mitologia grega. Muito bem. Aí terminamos o item 5. Muita informação. Isso tudo, olha, com Kardec é um didata maravilhoso. Ele está construindo em nós esse entendimento melhor e quanto aprendizado do como surgiu o inferno para os cristãos. Saiu lá do inferno dos pagãos, só que com diferenças bem significativas, não? É isso. Amanhã estamos de volta com mais um projeto, 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.